E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de eletrônica digital, hoje nós vamos ver como fazer uma operação de subtração utilizando os blocos lógicos. Então, na videoaula anterior, nós vimos como a gente faz isso utilizando os blocos lógicos, mas para fazer uma soma. Então, para que a gente possa fazer uma operação, nós precisamos primeiro de um bloco que é conhecido como meio subtrator. Como vimos em aula anterior, o meio subtrator ele tem apenas duas entradas e fornece as duas saídas convenientes do processo de operação. O meio subtrator pode ser utilizado quando nós trabalhamos a ideia de uma união ou uma subtração, no caso aqui específico, de elementos na unidade. Então, quando nós vamos fazer uma subtração na unidade, nós podemos utilizar o meio subtrator. Mas, quando nós trabalhamos elementos superiores à unidade, ou seja, dezena, centena, nós precisamos trabalhar com subtratores completos, porque agora nós temos três entradas. Então, no caso da subtração, pode ser necessário pedir algo da dezena para a operação. Isso quer dizer que a gente pode ter que pedir algum elemento para que a gente possa completar a operação na unidade, ou na dezena, ou na centena, e assim sucessivamente. Então, neste caso, nós temos uma outra combinação, ou seja, um outro elemento que entra nesse processo, que pode ser a ideia de que a unidade inferior pediu algo da unidade superior. Por isso, nós temos então três entradas. A ideia do vai menos 1, que nós vimos nas operações de subtração. E ela também determina duas saídas. E essas expressões representam a ideia então que a gente tem do subtrator completo, coisa que nós vimos no projeto em uma videoaula anterior. Então agora nós vamos propor uma subtração e vamos realizá-la para que a gente chegue à resposta utilizando os blocos subtratores. A operação é 101 menos 011. Então nós queremos determinar qual é o resultado desta operação. Nós vimos que esses elementos vão ser simbolizados por A3, A2 e A1, B3, B2 e B1. Teremos então os bits C3, C2 e C1, que é o vai menos 1, e teremos também as nossas saídas S3, S2 e S1, que vão simbolizar então a nossa função. Os elementos de CS, ou seja, nos nossos bits que vão menos 1, e as nossas saídas vão então determinar o processo da operação. Pegando esse exemplo que nós demos aí, então A3 vai ser igual a 1, A2 igual a 0 e A1 igual a 1. E no caso de B, nós temos B3 igual a 0, B2 igual a 1 e B1 igual a 1, simplesmente fazendo associação àquele exemplo que nós estamos vendo acima. Então, nós vamos precisar de um bloco meio subtrator e de dois blocos subtratores completos, já que nós temos três variáveis. E a associação dele vai ser desta forma como nós podemos observar. O Cout do meio subtrator interliga com o Cin do subtrator completo. E, sucessivamente, o Cout do primeiro subtrator completo liga no Cin do segundo subtrator completo. E isso vai ocorrer caso você precise de mais elementos na sua associação. Eu já fiz aqui a ideia de que as variáveis têm valores. Então, A1 igual a 1, B1 igual a 1, A2 igual a 0, B2 igual a 1 e A3 igual a 1, B3 igual a 0. Então, esses valores nós já sabemos. O único elemento que nós temos todas as entradas é o do meio subtrator. Por isso, nós já podemos fazer esta operação para chegar aos resultados. Então, nós sabemos que as operações que definem o bloco meio subtrator são constituídas com S igual a A exclusivo B e Cout igual a A barrado e B. Então, nós vamos substituir esses valores que nós conhecemos aí. Então, A vale 1, B vale 1. Então, nós temos 1 exclusivo 1. E esse valor é igual a 0.
Então, na porta ou exclusivo, quando nós temos entradas iguais, o resultado é 0. Quando as entradas são diferentes, a saída é 1. Então, como elas são iguais, saída 0. O Cout é dado por A barra e B. 1 barrado e 1. 1 barrado é igual a 0, 0 e 1 igual a 0. Então, nós temos tanto a saída S quanto a saída Cout igual a 0 neste exemplo. Agora, nós conseguimos, então, determinar quem é o primeiro Cin, porque ele vem da associação do meio subtrator. Então, o 0 Cout passa para o Cin do subtrator completo. Então, agora nós já temos as 3 entradas do primeiro subtrator completo. Consequentemente, nós também conseguimos operar. A saída S do subtrator completo é dado por Cin XOR A XOR B. Então, Cin vale 0, XOR A que também vale 0, XOR B que vale 1. Então, a porta XOR ela tem que ser feita em duplas, ou seja, você faz 2 elementos e depois o resultado desses 2 elementos com uma outra ou com outro elemento que se sucede. Então, nós vamos ter 0 XOR 0. Então, entradas iguais dá 0. 0, que é o resultado, XOR 1. São diferentes, então a saída é igual a 1. Então, S é igual a 1. O Cout, ele é diferente lá do bloco somador completo. Ele é dado por Cin A coincidência B ou A barrada e B. Então, Cin é 0, A 0, B 1. Então, nós temos 0, 0 coincidência 1 ou A barra e B, onde A vale 0, 0 barrado e 1, e B vale 1. Então, nesse primeiro elemento, coincidência ou XNOR é uma porta que quando as entradas são iguais dá 1 e quando elas são diferentes dá 0. Então, ela é o contrário da porta XOR. Então, nesse caso, 0 coincidência 1 vai dar 0. E 0 barrado vai dar 1. 0 e 0 dá 0, ou 1 e 1 dá 1. 0 ou 1 vai ser igual a 1. Então, o Cout também vale 1 no caso desta operação. Agora, esse conjunto de valores nos permite chegar no último subtrator completo. Ou seja, agora nós temos a capacidade de saber quem é Cin do subtrator mais à esquerda ou mais significativo. Então, aplicando essas novas entradas A igual a 1, B igual a 0 e Cin igual a 1 às nossas expressões, nós vamos conseguir chegar ao seguinte resultado. Então, nós temos Cin 1 XOR A 1 XOR B 0. Então, 1 XOR B são iguais da 0, 0 XOR 0 são iguais da 0. Então, a saída S vai ser igual a 0. O Cout vai ser dado por Cin 1, A coincidência B 1 coincidência 0, ou A barrado e B, 1 barrado e 0. Então, 1 e 1 coincidência 0. Então, na porta XNOR, 1 XNOR 0 dá 0, porque elas não são iguais, então, consequentemente, dão resultados iguais a 0. 1 barrado vira 0 e 0. Então, eu tenho 1 e 0 ou 0 e 0. Então, 0 ou 0 vai dar 0 na sua função de saída, fazendo com que o Cout também torne, nesse caso, igual a 0. Então, nós chegamos aqui ao resultado final dos nossos elementos operados utilizando os blocos lógicos. Então, nós vamos ter aí o último Cout 0, S, 1, 1, 0, 0. O resultado ele é dado pelo último Cout, que nós podemos observar que é 0, e todos os elementos S presentes ou os elementos de saída. Então, da esquerda para a direita, nós vamos ter 0, 0, 1, 0. E aí chegamos, então, ao resultado final da operação.